Olá, bem-vindo de volta, né? Continue assim, viu? Seguindo aqui nesse projeto e vamos virar influencers juntos, tá bom? Porque o intuito é exatamente esse, para que você também se torne finalmente um influente ou aprenda a vender qualquer coisa online. Porque essa saga aqui também vai te ensinar o mais importante, que é exatamente ganhar dinheiro, né? Não é só criar audiência que vai comprar de você, mas também você, né? Criar o produto para poder ganhar com ele. E ó, vou mostrar para vocês aqui o primeiro vídeo. Nesse momento eu ainda não soltei. Hoje são 14 de julho. Eu filmei ontem o primeiro, né? Só que tive que publicar milhões de coisas. Por exemplo, aqui no meu Instagram, eu já publiquei o vídeo que eu editei, tá? Então, eu já fiz ali que a gente chama de uma antecipação, né? Então, deixa eu atualizar aqui que não tá atualizado. Ai, uai. Tá aqui ele, ó. Tá vendo? Publiquei ele. Botei aqui uma legenda, né? Essa legenda aqui foi escrita toda com inteligência artificial, tá? Para facilitar, para fazer as coisas para correr mais rápido, né? Vamos dizer assim, porque ó, tem muita coisa para fazer. O que vamos fazer? Agora apareceu aqui, ó, ele. O que eu preciso fazer aqui também? Eu preciso atualizar tudo isso aqui, legenda, para deixar claro que eu estou criando um projeto, né? Que a pessoa, quando ela entrar aqui, ela vai saber que tem alguma coisa rolando. Só que um detalhe, eu não vou misturar, eu não vou trazer nada desse conteúdo que eu estou falando aqui, eu não vou trazer diretamente aqui, tá? Porque eu não quero que isso aqui fique como um Instagram de um produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo não, desculpa. De um expert, que eu chamo, que basicamente a pessoa que vende curso, né? Eu chamo de basicamente um vendedor de curso, assim. Por exemplo, o meu outro Instagram é esse aqui. É o que eu usava antes, tá? Inclusive até já perdi uns, sei lá, uns 400 seguidores aqui, porque eu parei de mexer nele, que antes ele era o meu que eu usava principal para trabalho, quando eu prestava serviço para lançamento de produtos digitais. Então, se você entrar aqui, você vai ver todo o conteúdo dele é exatamente mostrando como foi a minha construção, né, no mundo, nesse mercado digital. Então, tudo aqui tem minha trajetória. Daí eu não quis, né, deletar esse aqui, eu não queria, tipo, é importante lembrar que a gente precisa ter muito com clareza com quem a gente está falando. Então, como eu queria falar mais de viagens, e eu não queria ser dependente, eu sei que eu estava muito dependente das redes sociais, então eu optei por continuar somente o meu outro, que sempre foi pessoal, na verdade, só que comecei a participar de eventos e o pessoal começou a descobrir esse aqui e começou a seguir. Então, assim, esse aqui sempre foi mais de viagem, ó, aqui tem todas as minhas viagens, inclusive, ó, tá tudo aqui. Sempre botei ali só por hobby mesmo, tá? Tipo, só para as pessoas verem, não foi nada demais. Por isso que sempre as pessoas pediam para mim, meus amigos pediam para mim fazer conteúdo mesmo, né? Só que eu sou backstage, então eu também não me via ali, não tinha tempo, na verdade. Vamos falar a verdade, não tinha muito tempo para me dedicar a ele. Agora, com outros projetos, tem bastante projeto. Inclusive, hoje já tá corrido, mas esse é um dos projetos. Então, quando você bota isso como meta, você precisa também sempre achar um tempo para fazer ou seguir, né? Para não desistir. Então, hoje eu vou mudar isso aqui. Então, vou fazer um outro vídeo explicando só sobre essa estratégia, tá? Que é para avisar, ó, aqui é meu YouTube que eu já tenho de viagens. Não comecei a mexer já tem um tempão, mas tipo, agora que eu comecei a mexer ele para focar em viagens, porque a estratégia é o quê? Chamar as pessoas através desse de viagens, não vender nada. Elas me conhecerem por aqui, porque é um conteúdo que as pessoas gostam muito, é viagens.
e conhecer meus outros produtos, né? Os outros projetos que eu tenho, o meu blog de marketing digital. Então, esse que é o ponto daqui. Então, se você ver, só que assim, aqui ele tá com uma descrição que ela não tem muito a ver com o projeto agora. Então, eu vou precisar mudar essa descrição também, tá? Então, eu vou ter que adaptar isso aqui, porque ele foi criado com o objetivo e nós vamos agora mudar esse objetivo, focar em um nicho, fazer o básico, né? O básico do básico, mas o básico bem feito. Esse aqui é o Instagram onde eu vou postar esses vídeos, eu vou postar toda a saga. Instagram, gente, nossa, desculpa, YouTube. É aqui, aquela coisa, né? Estamos aqui sem roteiro, tá? Para deixar claro. Então, é aqui que eu vou estar publicando toda a saga. Então, aqui eu publico toda a saga. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui, tudo vai ser publicado aqui. Enquanto os vídeos que a gente produzir, né, na nossa saga, para criarmos essa autoridade ali de viagens, eu vou publicar aqui o resultado. Então, tipo, aqui vai ser realmente, vocês vão poder ver realmente a construção de um canal de YouTube só de viagens. Então, tudo que eu puder falar ali, né, eu vou fazer o roteiro, mostrar para vocês tudo, porque vocês precisam entender isso também. E, ó, para ter uma ideia, isso aqui já é pré-pronto, tá? Isso aqui é um texto já meu que eu uso como base no ChatGPT, como eu falei que é meu melhor amigo. Então, ontem eu já tive uma longa conversa com ele. Ó, eu passo primeiro a base para ele. E aí, porque assim, se você não tem ideia do que você quer, você não vai conseguir extrair o máximo no ChatGPT, tá? Então, isso aqui foi só para que eu crie essa idade. Hoje eu tava de manhã, eu fui só brincar um pouquinho com as fotos. Mas eu uso também, aqui do lado, o Gemini. Ele também, eu gosto muito dele, tá? Então, eu só fiz aqui uma ideia para mostrar para vocês, ó. Eu escrevi, o que eu escrevi aqui, ó? Me dê, isso aqui não é o ideal, tá? Mas eu só para mostrar para vocês que você não precisa de curso, pagar caro, quando você tem hoje a inteligência artificial. Então, tem que ter cuidado? Claro que tem que ter cuidado, que algumas coisas pode faltar, mas um passo a passo você consegue aqui. Então, quando eu entrei no digital, eu já tive que investir aí de cara, acho que foi uns 15 mil reais aí, por aí, que foi o curso de lançamento de produtos digitais, que é do americano, do dono da fórmula mesmo, que é o Jeff Walker. Então, eu entrei lá primeiro e uma semana depois eu estava entrando em um curso de mentoria de tráfego pago de Google Ads, que foi 4 mil reais, que era do Thiago Tesmo. Então, eu já entrei de uma vez porque eu sabia que eu queria fazer esse negócio. E aprendi tudo que eu fui também, que não tinha tempo a perder, né? Eu queria aprender tudo muito rápido, então comprei os cursos. Mas hoje, com a inteligência artificial, tu consegue o passo a passo, porque o curso nada mais é do que o passo a passo, né? Do que tudo organizado. Porque quando você vai nas redes sociais, tem muito vídeo que o pessoal não entrega, né? É só blá blá blá. Tem muita enrolação e também tá tudo bagunçado. Então, como vendedora de cursos, vamos dizer assim, vamos usar o vulgo, né, da palavra, mas não é isso, como estrategista digital, eu vendia a organização. Eu nunca vendi um curso, na verdade, eu sempre vendi o tempo, né? O tempo que a pessoa está economizando. Então, é isso que eu sempre vendia. Só que hoje em dia, a gente não vende mais a organização, a gente vende mais o quê? Um ambiente. Então, a jogada é diferente, sabe? Tipo, você vai adaptando. É isso, né? O digital é esse, você tem que estar acompanhando para poder você conseguir resultados, bons resultados, né? Então, aqui, ó, o que eu escrevi? Me dê o passo a passo para que eu possa me tornar uma influencer de viagens. Eu vou aproveitar que eu vou viajar daqui a 25 dias, então esse é o tempo que eu tenho para aprender o que eu preciso. Como começar? Me dê o passo a passo completo, desde redes sociais até edição de vídeo, criação de storytelling, detalhe.
Detalhe importante é que eu não quero aparecer. Eu quero ser uma influencer sem precisar depender das redes sociais. Então, esse foi o comando que eu dei no Gemini, tá? Porque eu uso aqui assim, eu só queria, tipo, realmente só dar um passo a passo, mostrar pra vocês o quanto é fácil. Sem você precisar ter muita coisa pronta. É ideal, o ideal é que você tenha isso aqui já tudo pronto de início. E aí você passe pro ChatGPT e depois você pergunte o passo a passo de alguma coisa. Peça para que ele haja como especialista no que você precisa e peça o passo a passo, tá? Mas mesmo assim, eu fiz aqui um teste para mostrar que mesmo assim ele tá muito bom, porque antes que quando começou a inteligência artificial não era tão bom, sabe? Dava muito resultado ruim, mas agora com essa simples direção que eu dei para ele, ele trouxe aqui exatamente o passo a passo, que é exatamente o que faz sentido. Você começa primeiro o quê? Definindo o seu nicho e o público-alvo. Meu, assim, se você não tem como pular isso aqui. Pulando isso aqui, dá tudo errado. Por isso que eu vou ter que revisar, eu vou lá no ChatGPT, revisar o meu canal, porque eu vou transformar ele exatamente agora no que eu quero. Porque aqui eu não ia ser influencer de viagens, tá? Então, aqui eu era mais para eu trazer a minha visão era de trazer a vida, só mostrar a vida que a vida de quem vive de redes sociais pode proporcionar, essa liberdade, né? Então, tanto que tá aqui, ó, os bastidores da vida de quem vive viajando e não paga caro por isso. Eu vou continuar provavelmente com isso, por quê? Porque é a base. Aqui, o que eu vou focar? Quando você cria, você tem que pensar em o que você vai vender. Como eu sou especialista em milhas aéreas, então eu vou casar as duas coisas já aqui. A primeira coisa que eu tenho aqui é o meu produto o plano de ação para viagens, para você juntar milhas. Então, é ele que vai ser o principal produto de vendas desse aqui. Só que terão outros e a gente vai conversar durante esse decorrer aí dessa criação sobre vários outros produtos que você pode estar vendendo, eu vou estar mostrando para vocês. Então, enfim, voltando para cá, você define o nicho e o público. Então, como eu falei para vocês, ó, o meu nicho é viagens, focada em milhas aéreas, né? Só que eu não vou ser a expert de milhas, aquele canal que é cheio de dicas e bababá de milhas. Não é isso que eu quero. Eu quero mostrar realmente mostrar como te dar o desejo, te passar o desejo disso, tá? Então, eu venho trazer, né, as viagens e vou falando um pouquinho. Eu vou escrever um curso completo de milhas, também que vai fazer parte, vou falar para vocês depois, porque é exatamente o que eu pensei para esse projeto, tá? Eu tô indo sempre, tô juntando o útil ao agradável, então que exatamente o ponto é esse, você vê no que você é bom, que você faz, e você transformar isso em uma renda. Então, o que eu faço com todos os meus projetos é isso. Eu tenho hobby, que hoje é renda para mim. Eu tenho o que eu aprendi na faculdade, né? Tudo isso eu tenho um produto para vender, tá? Tudo eu transformei, os meus gostos, tudo que eu faço eu transformo basicamente em um produto para vender. E essa que é a magia das coisas. Você não deve começar a pensar em ser influencer sem você saber como você vai ganhar dinheiro, certo? Então, o meu público é 35 plus. Eu já defini isso, por quê? Porque eu me sinto mais à vontade de conversar com pessoas na minha faixa etária. E também eu comecei nessa idade, quando eu comecei no digital, né, há 4 anos atrás. Acabei de dar um spoiler aqui da minha idade, mas tudo bem. Então, eu tenho um público definido, que é esse, mas tem coisas a mais, eu vou mostrar para vocês melhor quem é meu público quando eu falar direito disso aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora é só o quê? Você tem que definir o seu nicho e público, você tem que escolher plataformas principais, e o que eu falo, sempre falei para qualquer trabalho meu
estrategista digital, não crie o seu negócio no terreno dos outros. Isso significa o quê? Você não pode criar o seu negócio dependendo das redes sociais, porque você não é dono das redes sociais. Numa hora que o Huckenberg resolver mudar o algoritmo no Instagram, você se ferra. Uma hora que ele fecha o Instagram, onde que vai estar o teu negócio? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é em ter um site, ter um blog. Então, eu tenho aqui o meu blog de marketing. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Eu tenho o meu site aqui já pronto, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora é criar um site para a estratégia de viagens. Então, eu vou criar um site, criar o blog e também eu vou criar em inglês, não vai ser só português. O site e o blog vão ser em inglês também. Aqui, como a maioria dos meus vídeos para viagens, ele não vai ter muito, assim, storytelling. Eu não quero, pelo menos nos pequenos. Então, lá eu vou botar tudo em português e aí, tipo, os vídeos eu tô pensando como é que eu posso fazer, mas eu provavelmente vou botar na legenda em inglês, ou para não ter tanto trabalho assim, eu vou botar só na descrição que o conteúdo vai estar lá no blog. Então é meio que isso que eu vou estar fazendo. Que mais? Vou voltar para cá. Então ele diz aqui, porque você tem que, pensar. Esses são os principais e eu concordo exatamente, porque também redes sociais você tem que pensar onde o teu público tá. Então, no nosso caso aqui, estamos falando de viagens. Geralmente é um blog com website, um site com um blog junto. YouTube, Pinterest, né? E, claro, o e-mail marketing. Se vocês verem aqui, e-mail marketing é o quê? Você criar sua lista, né? Sua lista de e-mails. E eu tenho aqui, ó, aonde pegar. Eu crio a minha lista de e-mails aqui. Então, eu sempre tô criando. Aqui eu tenho que mudar. Bem lembrado. Falta que eu apaguei essa página aqui. Mas eu sempre tenho aqui o meu site, no meu blog. E eu também tenho a minha captação aqui, ó, minha listinha aqui. Então, sempre a pessoa tem que ter essa opção. Por quê? Porque você vai fazer todo um trabalho para a pessoa assistir o teu vídeo, daí ela entra e você não consegue captar ela. Isso é uma das coisas importantes do mercado digital, é que você realmente consiga captar isso. Inclusive, eu vou também usar, ou eu quero, também usar um pouquinho o tráfego pago, porque eu faço tráfego pago. Então, eu quero mostrar para vocês também, ensinar o jeito mais fácil que você pode estar usando e mais barato, né? Que é muito importante. Então, vai ser uma nova estratégia que eu vou estar incluindo. Isso aqui eu tô vendo, né? Ainda aonde ficar lá. Mas, então, hoje, dia 2, estamos de manhã ainda, vamos começar o dia. Dei aqui, tentei falar aqui o máximo de coisas, de ideias para vocês, então preciso do teu feedback. Inclusive, acabei de perceber agora uma coisa, eu quero tentar falar uma das estratégias aqui, assim, porque você escolhe como você quer falar com as pessoas. Eu quero falar como se eu estivesse falando assim. Começou a doer meu braço agora, que tô segurando no braço aqui. Eu quero falar como se eu estivesse falando diretamente contigo, sabe? Conversando, pra mim é muito mais legal assim. Inclusive, eu adoro fazer lives. Por quê? Porque é uma vez que você faz e aí eu depois nem assisto, não preciso editar nem nada. E é exatamente esse tipo de estilo de vídeo que eu quero aqui também. Então, como vocês viram, freestyling, não tô aqui, não tô seguindo, não tem nada aqui escrito, não tem nada escrito ali. Eu não tô seguindo nenhum roteiro, eu tô falando porque eu também pensei, se eu for querer escrever um roteirozinho para poder gravar o vídeo, vai demorar e eu vou desistir. Então, o ponto não é desistir, é fazer o que tem que ser feito e ir até o final, porque hoje é apenas o dia 2. Então, quero que tu continue aqui comigo e, deixa nos comentários aí
o que você pegou, né, de ideia desse vídeo, se você quer que eu entre mais a fundo em algum dos assuntos. Como eu falei, ainda vou fazer, né, mostrei ali rápido o que você precisa o passo a passo, né, mas eu quero trazer aqui, só que de um jeito que eu não precise botar toda a apresentação e tal, porque isso vai fazer com que eu perca muito tempo e não consiga fazer o resto que é importante, que é, por exemplo, mudar essa capa, né, atualizar algumas coisinhas aqui, que tudo vou falar sobre o Prime Brand que você precisa ter, coisas mínimas que hoje, antes tu pagaria uma nota, assim, mas hoje você pode começar, ó, com os nossos amigos. Agora temos 2 amigos, o Gemini e o ChatGPT, e eu ainda vou te apresentar mais um amigo. Então, nessa saga, nós vamos ter 3 amigos fiéis de inteligência artificial para a gente parar de uma vez por todas de dar desculpinha e colocar esse projeto, como eu estou fazendo agora. Que, ó, se dependesse de mim, tem tanto vídeo que eu queria ter feito já e eu ainda não fiz por conta do problema de aparecer assim, né? Mas agora se contentem com a minha mão. Ó, vou mostrar pra vocês, talvez no próximo vídeo eu mostre pra vocês como, vou botar talvez bem por aqui assim minha carinha, um jeito que você pode, não quer aparecer completamente, porque eu também fiz assim, já fiz muito vídeo assim, lá no início, quando eu tinha mais vergonha, botava minha carinha aqui, e bem pequenininha, a câmera bem pequena, aí não tem problema, você vai aparecer, a pessoa não vai conseguir te ver assim direito, mas tu vai estar aparecendo ali pra ela, porque é muito importante ter essa conexão também, né, do ser humano. Mas lá atrás, eu não queria fazer isso de aparecer, eu ficava muito com medo porque achava que era necessário, era obrigatório. E até na área que eu tô, que eu atuava, na verdade, de coprodução de lançamentos, não tem jeito. O expert, ele precisa, o especialista, ele precisa aparecer, né? Mas tem um jeito de você realmente conseguir passar conteúdo, como no meu Instagram de bastidores, basicamente tem mais fotos, eu boto fotos e tal, mas vídeos no story com meu rosto tinham, mas eram bem poucos, perto das publicações que eu faço. Então, sim, você pode escolher entre aparecer ou não e conseguir criar, porque olha só aqui, ó. Aqui eu tenho a minha foto para trazer essa humanização, mas você vê a minha cara aqui? Você não vê minha cara aqui. Entendeu? Então, é disso que a gente está falando e é disso que você vai fazer junto comigo. Então, se você ainda não pensou, vamos lá, o que você precisa pensar hoje? Vai lá no Gemini, no ChatGPT e testa esse aqui que eu te mostrei. Passo a passo para você virar um influencer. Basicão. Primeiro de tudo é definir o nicho e o público-alvo. Vou trazer outro vídeo explicando exatamente isso, porque, ó, eu tive muito trabalho em definir lá no início o meu nicho e meu público. Então eu sei como é que é, eu sei qual é a tua dor e a gente vai trabalhar isso juntos, beleza? Então, até o próximo vídeo, que talvez ainda saia hoje, né? O 1 vai sair daqui a pouco. Esse 2 provavelmente ainda saia hoje. Não tem assim, não vai ter um tanto. Eu vou fazer quantos vídeos forem necessários para eu conseguir explicar para vocês, para você, o que for preciso. Ó, a gente vai acostumar, vamos acostumar, né? Uma hora eu vou acostumar com isso, porque eu quero falar diretamente com você, eu não quero falar com vocês, né? Eu sei, vocês é quando eu estiver falando ao vivo, né, com muita gente e tal, mas eu tô falando com você agora, porque é só você que tá assistindo aqui. Você. É estranho que eu tô apontando pra mim agora, gente. Então é você que tá assistindo, é pra você esse vídeo aqui, tá bom? Então eu quero falar com você. A gente vai melhorar, vamos melhorar. Vai ser engraçado ver depois, com os anos, né, esses vídeos aqui. Mas, tamo junto. Ó, comenta aqui, não esquece de comentar aqui. E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, né? Vai lá no meu Instagram também. Porque daí você acompanha. Eu fazia muito isso, tá? Quando eu comecei a aprender lançamentos,
eu entrava em todos os lançamentos e acompanhava, especialmente também as redes sociais, para saber o que as pessoas estavam postando, o tipo de conteúdo, para saber como é que era a capa, a biografia, o que eles estavam escrevendo. Então, tudo isso eu ficava de olho e é por isso que eu estou mostrando para vocês aqui o meu YouTube, que eu vou estar trabalhando, né? Os dois. Então, onde eu estou fazendo, mostrando, né, todo o processo, e o outro que vai ter o resultado. Então, até esse aqui também vocês vão estar aprendendo, porque é um jeito de você fazer, né, também um conteúdo, um canal no YouTube que seja só de um passo a passo de alguma coisa, ou mostrando a tua evolução em alguma coisa, entendeu? Então é isso. Já esse vídeo foi muito longo, se deixar eu falo pra caramba. Vamos lá que tem muita coisa pra fazer e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo.